Olá, querido, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Eu quero refletir com você a respeito da frase que a mulher de Jó falou para ele após ele ser acometido de tantas situações difíceis. A mulher de Jó, no capítulo de número 2 e no versículo de número 9, ela fala da seguinte forma para Jó: tu ainda te mantens íntegro, amaldiçoa a Deus e morre. Que frase pesada, queridos. A própria mulher de Jó, aquela que conviveu com ele durante muitos anos, aquela que serviu a Deus com Jó durante muitos anos, aquela que desfrutou das bênçãos de Deus com Jó e com seus 10 filhos durante muitos anos. Agora, Jó ouve, talvez da pessoa que ele menos esperava, esta palavra pesada: tu ainda te mantens íntegro. O que ela está dizendo é o seguinte: depois de tudo isso, Jó, que nos aconteceu, depois de termos perdido nossas ovelhas, depois de ter perdido nossos rebanhos, depois de ter perdido os nossos empregados, os nossos funcionários, depois, Jó, de nós termos perdido os nossos 10 filhos, Jó. Imagina, querido, não foi um caixão, foram 10 caixões que saíram da casa de Jó em apenas um dia. O que ela está dizendo é isso. Depois de você ter perdido até mesmo a saúde, olha o seu estado, Jó, você ainda consegue se manter íntegro. O que essa mulher está dizendo é assim: você ainda se mantém crente? Você ainda acredita nesse Deus, Jó? Porque eu, Jó, abandonei essa fé. Eu já não acredito mais nesse Deus. Em outras palavras, ela estava dizendo: cadê o Deus? Cadê o Deus que servíamos? Cadê o Deus que criou todas as coisas? Será que Ele não viu a situação da nossa vida? Será que Ele não viu o que está acontecendo? Ele não tem poder, Ele não podia intervir nessa situação? Era isso que a mulher de Jó estava dizendo. A mulher de Jó estava dizendo: eu já perdi a fé, eu não acredito mais nesse Deus. E você também deveria abandoná-lo, Jó. Amaldiçoa a Deus e depois morre. Por que ela está dizendo amaldiçoa e morre? Porque o estado de Jó era deplorável. O estado de Jó era deplorável. Jó estava com uma doença que produzia mau cheiro em seu corpo. Jó estava com uma doença que ele pegava um caco para ficar tirando aquela casca grossa produzida por aquela doença. Então ela estava dizendo: primeiro você amaldiçoa esse Deus e depois você morre. O que essa mulher estava dizendo é que não havia mais esperança. O que essa mulher estava dizendo é que ela chegou no limite. O que essa mulher estava dizendo é que para ela tinha dado. Mas a questão é: enquanto estava tudo bem, ela servia a Deus com alegria. Enquanto estava tudo bem, enquanto ela desfrutava das bênçãos do Senhor, ela servia a Deus com prazer. Pastor, mas como é que pode uma pessoa perder 10 filhos, uma pessoa perder todos os bens e ficar firme com Deus? É só nós olharmos para Jó. Jó falou: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá, mas louvado seja Deus. Percebe que as atitudes diante da crise da mulher de Jó e de Jó são completamente diferentes. Enquanto um abandona a Deus, enquanto um amaldiçoa a Deus, enquanto um, que é a mulher de Jó, abandona a fé, não quer mais saber de Deus, o outro se dobra diante de Deus, o outro se rende diante de Deus, o outro reconhece a grandeza e a soberania de Deus. Independente daquilo que Deus fizer, eu continuo crendo nele. É isso que Jó está dizendo. Pastor, mas por quê? Por que essa diferença?
Por que esse contraste tão grande? Por causa da motivação do coração. Nós podemos estar no lugar certo, nós podemos estar fazendo a coisa certa, mas a motivação do nosso coração pode estar errada. A mulher de Jó não servia a Deus porque ela amava de fato a Deus. A mulher de Jó, ela não buscava a Deus para conhecer e ter comunhão com Deus. A mulher de Jó buscava a Deus por aquilo que Deus proporcionava para ela. A mulher de Jó buscava a Deus por aquilo que Deus tinha feito e estava fazendo por ela. A partir do momento que ela perde tudo, a partir do momento que Deus não faz mais aquilo que ela gostaria de ter, então ela abandona a Deus. E quantas pessoas hoje não estão assim? E quantas pessoas não estão servindo a Deus de forma errônea, de forma equivocada? Elas estão no lugar certo, que é o templo. Elas estão fazendo a coisa certa, que é louvar a Deus, adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus. Mas a motivação do coração é errada. Elas estão buscando simplesmente aquilo que Deus pode fazer. Elas estão buscando simplesmente uma cura. Elas estão simplesmente buscando uma libertação. Elas estão simplesmente buscando uma porta de emprego. Elas estão simplesmente buscando algo que venha satisfazê-lo. Mas se não acontecer, passa-se 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, e essa pessoa então sai da igreja e fala: olha, para mim não deu certo, para mim não aconteceu. Mas nós não temos que servir a Deus por aquilo simplesmente que Ele pode fazer. Pastor, mas Ele não pode fazer? Pode, querido. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele fez um homem de 100 anos e uma mulher de 90 que era estéril ter filhos. Ele ressuscitou um morto depois de 4 dias. Ele curou cegos. Ele curou leprosos. Ele fez o surdo ouvir, o mudo falar. Ele não mudou, ele continua fazendo milagres. Ele continua abrindo portas. Ele continua restaurando vidas. Ele continua libertando pessoas dos vícios. Ele continua restaurando casamentos. Mas, queridos, nós não podemos servir a Deus apenas porque Ele faz. Nós temos que servir a Deus por aquilo que Ele é. Porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Porque na mão dEle está a nossa vida. Porque Ele determinou todos os dias antes de nós existirmos. Ele determinou todos os dias da nossa vida. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Ele é o Salvador das nossas vidas, querido. É por isso que nós temos que servir a Deus. Entra aí a atitude de Jó. Jó estava dizendo: independente do que Deus fizer, eu continuo crendo nele. Independente do que Deus me dá, eu continuo crendo nele. Independente do que Deus realizar, eu creio e sirvo a Ele todos os dias da minha vida. Qual é a motivação que te faz estar na casa do Senhor? Nós estamos vivendo uma época muito difícil. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil no meio da igreja. Nós vemos que as pessoas vão na igreja para ser meros espectadores. Nós vemos que as pessoas vão na igreja, elas já não conseguem se derramar, elas já não conseguem entregar uma adoração genuína, verdadeira para Deus. Nós vamos para a igreja e nós vemos que as pessoas estão olhando o que está acontecendo, quando na verdade nós não deveríamos estar olhando, nós deveríamos estar ofertando a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão. Querido, eu quero através desse vídeo chamar você para uma reflexão. Como está a sua vida com Deus? Talvez você esteja na igreja com a motivação errada. Talvez você esteja na igreja com a atitude errada. Talvez você brigou com Deus. Talvez você esteja na igreja de braço cruzado falando: enquanto Deus não falar comigo eu não faço. Enquanto Deus não fizer eu também não adoro. Querido, você está equivocado. Você precisa de ir para a casa do Pai. Você precisa de ir na sua casa, dobrar os seus joelhos, adorar a Deus pelo que Ele é. Faça como Jó. A mulher de Jó era motivada simplesmente pelos bens materiais. Mas a resposta de Jó, ela é muito contundente. A resposta de Jó, ela é muito enfática. A resposta de Jó, ele toca exatamente no ponto central. Jó toca na ferida. Jó, no versículo 10, ele fala: tu falas como uma louca. Ou seja, Jó está dizendo: você está falando como uma pessoa sem juízo. Você não está em sã consciência. Você está abandonando o Criador por causa de coisas que Ele pode te proporcionar. Você é louca. Está falando como uma louca.
Você servia a Deus simplesmente por aquilo que Ele te proporcionava, mulher. Você está falando como alguém completamente fora de si. É isso que Jó estava dizendo para ela. E o que eu acho mais interessante, queridos, é que nós podemos fazer um link dessa resposta de Jó com o ensino de Jesus no Novo Testamento, que está em Lucas, capítulo 12, versículo de número 20. Jesus estava falando sobre a avareza. Jesus estava falando sobre pessoas que os seus bens são como Deus para elas. E aí Jesus conta a parábola de um homem que teve uma colheita extraordinária e ele não tinha celeiros para guardar esta colheita. Então ele destruiu os seus celeiros, construiu celeiros maiores. E ele falou: agora eu vou estocar, comer, beber e descansar. Ele não pensou na questão espiritual. Esse homem, ele não pensou na sua vida espiritual. Ele simplesmente falou: agora eu estou tranquilo. Agora eu não preciso fazer mais nada. Agora eu posso ficar aqui desfrutando de tudo que eu tenho pelo resto da minha vida. Mas aí Jesus disse que Deus fala para esse homem, conforme Jó falou para sua mulher: louco, esta noite pedirão a tua vida. E o que tens preparado, para quem será? O que Jesus está dizendo é o seguinte: e se hoje pedirem a tua alma, e se hoje Deus te chamar, o que você tem para oferecer para Deus? Você juntou tantas coisas, e para quem que isso vai ficar? Pastor, mas é pecado trabalhar? Mas é pecado ter bens? Pastor, mas é pecado ser rico? Não, querido. É uma bênção. A Bíblia diz que riqueza e honra vêm das mãos do Senhor. É Ele que nos proporciona tanto honra quanto riqueza. A questão é: qual é o foco da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Porque o próprio Jesus, ele disse que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Ou seja, não podemos servir a Deus e o dinheiro. Jesus, ele diz: não pode servir a dois senhores. Ele está dizendo que o dinheiro é como se fosse um senhor. Ele não diz nem que o diabo é um senhor, mas ele diz que as riquezas se tornam senhor da vida de algumas pessoas. E isso vai levar a pessoa à destruição. Por quê? Porque a pessoa só foca no terreno, só foca no material. Quanto mais quer, mais ela quer ter. Quanto mais tem, mais ela precisa buscar. E ela esquece de buscar a Deus, ela esquece de se relacionar com Deus. A motivação de estar na casa de Deus para essa pessoa é ter mais, é conquistar mais, é conseguir mais. Mas Jesus está dizendo: louco, e se pedirem hoje a tua alma? E se hoje, queridos, o Senhor te chamar, o que você tem para apresentar diante de Deus? E se hoje o Senhor te chamar, será que você conseguiu desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha para você nessa terra? E se hoje Deus te chamar, você foi uma pessoa cheia do Espírito Santo? E se hoje Deus te chamar, você realizou as obras que o Senhor colocou nas suas mãos para realizar? Ou você está esperando o momento certo? Eu quero te dizer, querido, que se você esperar o momento certo, o momento oportuno, quando tiver tudo bem, quando tiver tudo certo, esse momento nunca vai chegar na tua vida. Porque independente da circunstância, independente do momento, quem nos capacita é Deus, quem nos proporciona situações é Deus, quem cuida de nós é Deus, querido. Então cuida daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Pastor, o que Deus colocou nas minhas mãos? Deus colocou nas suas mãos um tempo, um conhecimento e uma sabedoria para que você possa desenvolver relacionamento com Ele, para que você não viva uma vida fria, para que você não viva uma vida, querido, à margem dos planos de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse que antes nós sejamos frio ou quente, porque morno Deus vai nos vomitar da boca dele. Deus, ele tem repulsa. Deus não gosta de pessoas mornas, querido. Talvez você esteja na igreja hoje e esteja morno. Eu quero te convidar através dessa palavra e do poder desta palavra e do poder do Espírito Santo. Se levante hoje, se posicione hoje, seja cheio do Espírito Santo hoje. Comece a orar hoje, querido. Porque se te pedir a tua alma, o que tens a oferecer? Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Visita, Senhor, esta pessoa agora que está ouvindo essa meditação, meu Pai. Senhor, repreende todo o mal, Senhor, na vida dessa pessoa. Tudo aquilo que esteja impedindo ela de caminhar e de servir, meu Pai.
que a partir de hoje, que ela receba força e unção do Espírito Santo. E que ela possa se tornar rica espiritualmente, meu Deus. Rica para com o Senhor, Pai. Que essa pessoa possa juntar tesouros no céu, aonde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima reflexão.